Estamos de volta com o programa Você Pode Ser Feliz aqui pela Rede Século XXI, atendendo aos pedidos dos nossos irmãos e irmãs que colocam, claro, as suas intenções, porque acreditam que esse momento de oração que a gente faz aqui é um momento, de fato, de agradecimento a Deus também, até mesmo por algumas coisas que acontecem na nossa vida e nem sempre a gente está preparado para isso, né? Por isso, a nossa temática de hoje, Oficina de Oração e Vida, até mesmo nos ajuda a viver isso. A gente viu aí no bloco anterior, naquele VT, o rapaz dando testemunho um pouco de como a Oficina de Oração e Vida o ajudou a superar um momento tão difícil na sua vida. Quem sabe a Oficina de Oração e Vida também não te ajuda a levar um pouco até Deus as suas dificuldades e com esse encontro com Deus pela Palavra de Deus, pela sua Palavra, também não se reerguer diante das dificuldades que a vida às vezes nos reserva. Mas no início desse bloco a gente já começa atendendo aos pedidos de oração. Nós temos aqui a Maria Aparecida das Graças Ferreira Nunes, ela é de Franca, no interior de São Paulo. Ela pede oração por ela mesma, pela sua saúde, pede pela graça de um trabalho do Jorge Luiz para o Jorge Luiz, pede por seus filhos Tatiane e Carlos e todas as necessidades dos seus familiares. Maria Aparecida, muito obrigado. Você tornou-se sócia aqui da Associação do Senhor Jesus. Daqui a pouco a gente coloca o seu nome lá na urna, justamente aquela urna lá do coração de Jesus, para que você receba de fato as bênçãos de Deus e Ele te acolha e acolha todas as suas intenções. José Maurício de Lemos, ele é de Natal, no Rio Grande do Norte, pede oração por sua cura, libertação, pede pela sua depressão, para que ele saia da depressão, pede tranquilidade no lar, pede também pela sua situação financeira e pela saúde de Jailson e pela sua união com Adriane. Maria de Lourdes Pontes Aguiar, ela é de Fortaleza, no Ceará, pede oração por Luísa, pela sua família, em ação de graças pela vida do Lucas, que hoje faz aniversário. Lucas, um grande abraço, conte com as nossas orações nesse dia tão especial. Sueli Rossi, ela é de Aparecida do Oeste, no interior de São Paulo, pede oração por ela mesma, pede também por um concurso que ela vai prestar, pede por Juliana Anastácia, por um emprego, por toda a sua família e por todos nós aqui da Rede Século XXI. A Maria Emília Bravo, ela é de Campinas, aqui no interior de São Paulo, pede oração em especial pela sua saúde e pede também pelos seus familiares. Ela pede pela saúde de Patrícia Rosa, que está tratando de um câncer. Claro, a Patrícia vai ter toda a nossa oração hoje, com a graça de Deus. Daqui a pouco a gente continua lendo os nomes, as intenções, porque eu gostaria de lembrar a você de um veículo de comunicação que nós temos aqui, não só a TV, né? Você que é sócio evangelizador conhece muito bem, sabe do que eu vou falar agora, que é a nossa revista Brasil Cristão. Você sabe que essa revista Brasil Cristão, ela não é por assinatura, ela é um presente, um brinde que a gente oferece aqui para todos aqueles que são sócios evangelizadores. E a gente fala de brinde, mas é um brinde mesmo, porque aqui nós temos assuntos variados, né? Nós temos liturgia, temos história, também a história da igreja, temos artigos, você está vendo no seu vídeo aí, artigos sobre o Ano da Misericórdia, que o Papa Francisco promulgou lá desde dezembro do ano passado. E junto com essa revista, com essas temáticas, você vê no seu vídeo que tem um folheto, e esse folheto, nele, você tem mensagens diárias sobre cada reflexão do Evangelho. Então, nós temos a citação do Evangelho e temos ali uma motivação para o seu dia. Então, você que é sócio evangelizador conhece muito bem. Eu não sei se a gente vai mostrar aqui um pouco mais o conteúdo da nossa revista, mostrando, por exemplo, que o Padre Eduardo ele escreve sobre a Anunciação do Senhor. Temos também um artigo do Vicente Abreu, meu filho está usando drogas e agora o que é que eu faço? A gente poderia mostrar um pouco mais aqui a revista. E nesse artigo, claro, você vai ter um pouco a compreensão daquilo que a gente pode fazer quando existem situações como essa. Uma outra coisa importante também, você vê nesse artigo, olha, viver em tempos de crise, nós estamos passando por um momento complicado, delicado do nosso país. O Dom Murilo escreve esse artigo para você, vale a pena você entrar em contato conosco. Como que você pode receber essa revista? Sendo um sócio evangelizador. Daqui a pouco eu deixo mais para frente para a gente falar um pouco mais sobre isso para você. Porque agora nós vamos continuar o nosso bate-papo. Você sabe, Leda, que você falou uma coisa importante no bloco anterior, sobre sentir, ouvir Deus, né? E talvez quem esteja em casa, quem está em casa, pode se perguntar assim, mas o que ela quis dizer com isso, né? Como é que eu vou ouvir Deus? Como é que a gente pode dar essa resposta para quem está em casa? Sabe, quando eu fiz a oficina pela primeira vez, eu senti muito forte Deus falando assim para mim, você fala de mim, mas não fala comigo. E era uma grande verdade, porque eu sempre fui de igreja, eu fui para a igreja no colo da minha mãe. Eu sempre participei, fui catequista, com 15 anos eu era catequista.
Então, eu sempre fui envolvida nas coisas da igreja, mas foi só a partir das oficinas que eu consegui entender que Deus é uma pessoa, não é uma ideia. É uma pessoa com quem a gente pode se relacionar. É uma pessoa que responde, que pergunta. E tudo isso as oficinas ensinam usando a palavra. Através da palavra, da Bíblia, a Bíblia é um meio de comunicação com Deus. Através da Bíblia, Ele nos instrui, Ele nos corrige. Então, a gente precisa saber utilizar a Bíblia, não como uma história, mas como esse meio de comunicação com Deus. E nem como livro de literatura, não, né? Porque assim, não é. Porque não é o livro de literatura. Por que eu fiz essa pergunta para você? Porque às vezes a pessoa está em casa, você já teve uma participação dentro da igreja, e muitos dos que fazem a oficina, muitos deles têm essa vida dentro da igreja, mas pode ser que a pessoa que esteja assistindo não tenha essa vida de comunidade, não conheça muito bem, ela pode ter se perguntado isso, mas como é que eu vou ouvir? Então você ouve a partir da palavra de Deus. E a gente ouve mesmo, a gente não ouve com os nossos ouvidos. Não tem Deus vai personificar, mas a gente falando blá, blá, blá na sua cara. Muito forte ele falando, como naquele dia, Leda, você fala de mim, mas você não fala comigo. Olha que interessante, né? Então, bem diferente, né? E foi a partir daí que eu comecei a ter procurar mesmo essa oração pessoal diária, todo dia, essa meia horinha que a oficina propõe, que a gente tire para estar com Deus e ouvir o que Ele tem para falar. A gente ouviu no VT que essa questão da meia hora, né? E aí agora você torna esse assunto. O que é essa meia hora dentro da oficina? Porque é claro que tem muita coisa que a gente vai falar sobre isso, mas o que é essa meia hora? Então, nos encontros, é uma oficina. Então, a gente aprende orando, né, e já põe em prática, né, como numa oficina, onde a gente aprende trabalhando, trabalha aprendendo. Então, é assim a oficina de oração. Então, a gente é convidado a levar para casa o que a gente chama de prática semanal. Então, ela é composta da Sagrada Meia Hora e da vivência. Na Sagrada Meia Hora, eu vou tirar 15 minutos para meditar a palavra que é indicada, uma por dia. E a pessoa já tem essa indicação. Já leva isso para casa. E nos outros 15 minutos da Sagrada Meia Hora, eu vou praticar em casa a modalidade de oração aprendida na sessão. Tá? Então, é no mínimo meia hora. Será que dá essa meia hora? Não dá. A pessoa aprende que tem que ter mais. Não, a gente insiste para que a pessoa fique meia hora, porque é bem assim mesmo. Meia hora é pouco. Mas se a gente fala assim, eu não tenho uma hora agora, aí a gente deixa para depois. Mas meia hora é pouco, então eu deixo para depois. Aí acaba não fazendo. Então a gente instrui o seguinte, faça meia hora por dia, porque meia hora no seu dia você tem. Insista nisso. Meia hora. E depois tem a vivência, então que a gente não para fazer, mas que a gente coloca o conteúdo da sessão na vida. A oficina tem muito isso, muito bonito isso. Não é teoria. Ela ensina de maneira muito prática, muito fácil, a gente a colocar na vida aquilo que a gente aprende na sessão. E sempre com a palavra de Deus na mão, não é assim? Sempre. Sempre com a palavra de Deus. Sim. Agora, Leila, como é que foi, porque você tem um testemunho, não é, interessante sobre a questão da oficina de oração em vida. Como é que foi seu primeiro contato com a oficina e como é que isso se desenvolveu na sua vida e, de uma maneira especial, na vida da sua família, não é? Olha, padre, como tudo na vida, às vezes tem algumas coisas que a gente reluta, né? A gente não quer, né? Eu fui convidada uma vez, 2 vezes, 3. E eu fui convidada, e aquilo a gente nunca tem tempo, né? A gente não tem tempo, não tem tempo. É igual eles falaram mesmo no VT. Teve uma vez eu falei assim, olha, eu não vou agora, mas você vai, falei para o meu marido. Então você assumiu o compromisso, você assumiu para ele o compromisso de ser eu falei assim, agora, oficinista. eu não posso ir agora, porque eu estou com um compromisso, mas você vai, depois eu arrumo um tempo, eu vou. E ele foi, primeiro que eu. Eu falei, não, eu vou, eu estou com tempo, eu vou. E foi muito interessante, porque eu notei a diferença dele. Ele mudou em casa. Ele mudou, ele mudou completamente. Virou-se uma pessoa mais serena, mais tranquila. Diante de um problema que ele poderia ficar assim mais exaltado, ele já estava assim. Por aquilo que você já o conhecia, ele deveria ter uma reação diferente e acabou tendo outra. Então, eu falei, gente, está transformando ele, essa oficina. O que eu não perdi, né? Você pensou? Não, eu falei assim, nossa, agora... Aí eu falei assim, eu preciso ir. E foi muito interessante, assim, a transformação dele, porque passou para a família inteira. Aí eu fui.
Aí eu falei, não, agora próximo... Se bom para eles... Agora eu tenho que conhecer. Tem que saber o que tem nessa piscina aí. Ali, né? Eu tenho que entender, porque ele não me contava nada. Ele não... Mas não pode contar ou não? Não, pode contar. Pode, mas ele não... Mas aí tá é que o homem já é mais reservado mesmo. E ele acabou não contando. Ele não foi assim, não passou para mim nada. E aí eu falei, gente, eu preciso... Algumas coisas assim, eu entendi. Mas ele não me contava porque ele queria que eu fizesse. Ele falou, não, agora você vai entender. E aí eu fui assim, falei, gente, é isso que a Leda falou mesmo. Às vezes a gente é tão, parece que fala com Deus, mas não deixa Deus falar com a gente. Então aquele turbilhão do dia a dia, assim, você olha para dentro de si, se silencia e fica assim, deixa Deus falar com você. E aí você vai falando, gente, as coisas não são tão... assim, tão complicadas assim. A gente é que complica. E você conseguiu entender por que então que ele teve essa mudança, que o marido teve essa mudança? Consegui entender. Ela porque mudou também. Mudei. Ainda bem, né? Ainda bem. Se só ele mudasse, esse negócio a piscina não vale, porque não me mudou. Só para homens. Foi maravilhoso. É só para homens. Mas foi assim, foi uma mudança assim. E você consegue identificar que mudança foi essa, assim? Claro, não precisa entrar em detalhes. Mas Serenidade. Serenidade. Serenidade, uma coisa assim. Diante dos problemas, a gente é aquilo assim, ó, você fazer o máximo do que você pode. E quando você não pode, você põe para Deus e confiar. Porque a gente tem mania de pegar os nossos problemas e falar assim, não, eu ponho nas mãos de Deus. Só que você vai lá e pega de volta. Ou então Deus que se vira, né? Você não faz muito a sua parte. Aí você fazer o que você pode fazer. E o que você identificar, fala assim, isso eu não posso mudar, eu não posso, não tenho o que eu fazer. Então, vou entregar e vou acreditar que vai ser solucionado da melhor forma possível. E depois disso, tem o marido, você e mais alguém? Aí meu filho fez. E seu filho tem quantos anos? 17. Ele fez recentemente ou quantos anos ele tinha? Ele tinha 16. Tá. Ele tinha 16 quando ele fez. E a minha menina Letícia, de 11, também fez. Ah, tá. Então todo mundo em casa. A família inteira já está, é oficinista. Sim. Depois até vai entrar nisso para a gente entender como é que funciona isso. E aí o filho fez. E mudança também? Fez. Muito. Ele é um filho de ouro, assim, não tem nem palavras, dizer, né? nem maravilhoso. Um menino assim, eu entrava no quarto, eu achava que ele estava assim jogando e ele estava lendo a Bíblia. Ah, é? Então, às vezes, porque a cidade gosta, né? De uma internet, de um computador. E que não é um mal em si, é o uso que às vezes a gente complica. Você fala assim... Mas achou lugar para um tempinho para a Bíblia também. Então, mas é uma coisa assim que às vezes você não espera. Porque um rapaz de 16 anos, você está no totalmente quarto. normal, Chega lá e está com a mão na Bíblia na mão, mas tem alguma coisa estranha com esse menino. Ele não é normal. Verdade. Né? É a primeira ideia que a gente tem. É uma coisa assim, é uma coisa maravilhosa. Você fala assim, meu pai, obrigado pela minha família, porque é uma família assim, abençoada. E a menininha de 11 anos, o que ela fala da oficina, assim? No começo, era assim, muito brincadeira, né? Aquilo muito... criança, ela ia mais, né, para se divertir, para brincar. E ela fez a oficina antes de entrar na catequese, porque ela ia começar a catequese, e aí ela fez a oficina e já foi. Sabe que no começo assim, mas depois você vê que você plantou uma sementinha, que depois dali ela por si mesma vai mudando. E ela era muito assim preocupada com escola, com nota. Já com 11 anos. Já com essa idade. E você percebe assim, fala assim, Letícia, você tem que aprender a confiar em Deus, né? Aí você percebe que ela vai tendo aquela fé, mesmo que infantil de criança, mas ela, ai mãe, eu consegui, eu estou indo bem na escola, eu estou mudando. Agora, o seu filho, ele sentiu, adolescente, ele sentiu assim, obrigado a ir, ou foi uma iniciativa, ou ele percebeu que deveria ir, vocês fizeram o convite? Assim, eu fiz, né,
fizeram o convite para ele na igreja e ele estuda bastante, então ele falava assim, não tenho tempo, não posso. Ninguém tem tempo, né? Ninguém tem tempo. Você também não tinha, a gente não tem, outro não tem? Não, ninguém tem tempo. E aí ele ia ser no domingo, depois da missa. E ele falava, mãe, mas o domingo é o único dia que eu tenho para descansar, eu vou fazer oficina. Essas são as nossas desculpas, né? E aí, no começo ele foi assim meio relutante. Depois ele falou, não, E foi interessante, foi legal, porque ele pegou gosto. E depois disso ele já fez encontro de jovens, aí ele já convidou a namorada para fazer, a namorada fez também. Gente, mas isso está sendo, um está contaminando o outro. Sim, um acaba contaminando o outro de acordo com a experiência que faz. E aí ela já chamou a amiga, ela já chamou a amiga também para fazer. Então, é uma coisa assim muito, muito interessante. E sabe o que a gente percebe também? Nessa idade, tem assim muitos amigos, né? E ele começa a ter amizade com aqueles que ele se identifica. Então, a namorada dele também, ela é assim, de igreja também. Então, ele já passa isso para ela, ela devolve para ele. Então, ele começa a ter... Discernir, né? Discernimento. Um pouco melhor quais as amizades são... aquelas que a gente tem que investir, né? Aquelas amizades que precisam, então, de fato, do nosso investimento. Assim, tira a preocupação da gente, porque você sabe que ele tá com uma cabeça boa. Que ele está com a cabeça assim... Sabe o que eu acho bonito isso? Eu não sei a sua percepção, eu estou falando da minha percepção, daquilo que eu já conheço a oficina, que já conheço há um bom tempo, mas a partir daquilo que a gente está vendo aqui, né, nesses poucos 2 blocos que a gente está conversando sobre a oficina, ela é de fato transformadora. Transforma. Ela transforma mesmo, a partir da palavra transforma a vida da pessoa. Porque ela toca naqueles pontos comuns a toda pessoa. Né? Aqueles pontos a questão de perdão, a questão da angústia, a questão... Quantos testemunhos nós não temos de pessoas que se livraram da depressão, da síndrome do pânico, porque encontraram ali o que buscavam, o preenchimento daquele vazio que sente. Você sabe que eu acho que a gente tem que começar, até quando nós fizemos lá na Paróquia São José, em Campinas, né, onde eu sou pároco, nós começamos lá a oficina. Você falando agora, assim, eu acho que nas nossas divulgações da Oficina de Oração e Vida, eu acho que seria muito importante que a gente entrasse nesse mérito. Por exemplo, olha, a Oficina de Oração, é claro que ela é transformadora na vida da pessoa, ela tem justamente assim essa capacidade de dar serenidade, das mudanças, mas assim, de tocar em pontos essenciais. Olha, se você está com depressão, se você vive um momento de angústia na sua vida, é o momento de você se libertar disso, né? E apresentar a Oficina de Oração, eu diria assim, até como um remédio, né? Que mas é um remédio não mesmo. É um remédio espiritual para que a pessoa mude. Por isso, dá um orgulho, né? Participar da oficina. Dá, porque a gente consegue ver o resultado. A gente percebe que a gente ajuda muito as pessoas. Logo, no meio pela metade da oficina, a gente vê que o semblante das pessoas mudam. As pessoas ficam mais bonitas, mais alegres, sabe? Tira aquele peso, aquele olhar pesado, aquele semblante triste. A gente já vai percebendo no decorrer. Veja, nas 2 primeiras sessões, o que a gente mostra para a pessoa? O amor imenso de Deus por cada pessoa. Nós, cada um, somos filhos únicos. Nunca existiu ninguém igual a mim, nunca vai existir. Eu sou única diante de Deus. Então, a gente já leva a pessoa a meditar sobre isso, que Deus tem por ela um amor de pai, um amor infinito. Logo na primeira e na segunda sessão. Na terceira sessão, a gente fala sobre a fé. Então, o que é a fé? A fé é um salto no escuro. E tudo isso dentro da Palavra de Deus. Com a Palavra de Deus. Tudo com a Palavra de Deus e com as mensagens que o próprio Frei Inácio gravou e que a gente põe nas sessões. Então, o que é a fé? Então, a gente medita um pouquinho sobre o que é a fé. E aí a pessoa já tem muitas respostas das dúvidas da pessoa, logo ali discutindo sobre a fé. Na quarta sessão, a gente já fala sobre Maria como um grande modelo de fé. Né? Maria, de pé, embaixo da cruz, no momento que Jesus morria na cruz. Né? Então, ela ficou de pé. Um dos temas ou uma das motivações para essa sessão. Na quarta sessão é essa, é colocar Maria como modelo de fé. E são quantas sessões? São 15 mais a abertura, né? No total 16. Um longo caminho. Sabe o que a gente podia fazer? No próximo bloco, a gente podia fazer o seguinte, falar dessa estrutura,
Tá. Pode ser? Pode A gente ser. poderia falar dessa estrutura e até e indicações também para a pessoa que está em casa, como é que ela pode procurar, etc. Mas a gente, no próximo bloco, a gente fala sobre isso. Pode ser? Pode ser. Muito bem, nós estamos aqui conversando com a Leila, sobre oficina de oração e vida. E daqui a pouco a gente vai entrar nessa questão da estrutura, como que funciona e também como é que você pode participar disso. Fica aí, o intervalo é rapidíssimo, daqui a pouco a gente já volta um instantezinho só.